não dá oi toda hora. Tudo bom, gente? Vamos para nosso quarto episódio. Que bom que a gente tá podendo se falar. E hoje eu decidi trazer um pouco mais de dicas para vocês em relação a como a gente pode estar encaminhando a educação dos nossos filhotinhos, né? Não mais só os bebês, mas vamos falar também um pouco das crianças um pouco maior. Eu queria deixar 4 dicas para vocês. 4 situações que eu gostaria de citar para vocês e hoje eu vou falar sobre vou dar um enfoque maior a uma só. Quero explicar um pouco mais essa forma da gente começar a trabalhar os nossos filhos. Mas antes eu não posso esquecer. Gente, pé de galinha no mata-pinto, precisa de inscrição. Inscrevam-se e dê um like. Isso é super importante pra gente. É importante para o canal existir, subsistir e muita gente também participar. E outra, ó, a boca, viu, gente? Passa o vídeo, mostra para todo mundo. Vamos fazer com que todo mundo possa entender, ou pelo menos fazer chegar para as pessoas muitas angústias que as pessoas estão sentindo, como eu falei desde o início. Eu quero abraçar um pouco dessas angústias. Eu quero estar dividindo essas angústias com as pessoas, eu quero poder ajudar dentro disso. Eu não quero mais pais tão perdidos, vamos tentar passar essas informações. Então, como eu falei, eu quero passar 4 dicas para vocês. Hoje eu vou dar um foco em uma só. Então, assim, vamos começar. Na verdade, como eu falei, não existe manual de instrução, não existe. Não existe nada, passo a passo de como criar os nossos filhos, ainda mais que, retomando, estão feitos de outra cera, são meninos que são bem diferentes, são muito mais rápidos naquilo que eles fazem, tem um nível de influência muito grande, etc. Mas tem 4 coisas que a gente pode fazer. Primeiro, vamos estabelecer uma rotina para essas crianças. Isso é fundamental, eu tenho falado isso em todas as minhas palestras e eu vou explicar como é que a gente vai fazer isso. Estabeleça autoridade. Nada nessa vida se faz se a gente não tiver um ponto de referência, uma autoridade, alguém que nos dê suporte de sims e de nãos. Aquela pessoinha que fica no ouvido da gente, eu não vou fazer isso não, senão meu pai me mata. Tem que existir. Eu não vou fazer isso não, senão minha mãe briga comigo. Tem que existir. Então, vamos estabelecer a autoridade e eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Uma coisa que eu quero pedir muito para vocês já podem começar a fazer. Nós estamos com um nível de ansiedade de crianças muito ansiosas hoje em dia. E isso tem me preocupado muito. E eu gostaria de pedir a vocês já, e vou explicar depois por quê. Tudo isso eu vou explicar devagarinho. Não antecipem mais absolutamente informações. Parem de antecipar, vamos para a festa daqui a 15 dias, vamos viajar daqui a 6 meses, o aniversário da mamãe está chegando daqui a 2 meses, na próxima... Vamos deixar para fazer isso na véspera do que vai acontecer. A criança ela não tem noção de tempo. Nós estamos vivendo um mundo muito ansioso. Nós, adultos, estamos muito ansiosos. A gente está o tempo inteiro correndo atrás de situações. Sem dúvida nenhuma que a gente está vivendo um momento de crise. Isso é fato. E essa crise, sim, gente, influencia a gente, sim. Mexe com a gente, sim. Mexe conosco, os adultos, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com a nossa correria, tudo isso. Então, olha só. Vamos fazer isso com as crianças. Vamos deixar as crianças mais tranquilas. Não vamos antecipar mais nenhuma informação. Vamos tentar deixar essas crianças o mais tranquilas possíveis em relação a essas informações. E tem uma coisa que eu tenho usado muito e que vou ensinar para vocês também. 2 opções sempre. E não esqueçam vocês adultos, a gente tem sempre 2 opções. A gente tem sempre sim e o não como opção. E depois eu vou explicar a vocês como é que isso vai acontecer com os meninos. Bom, sobre a rotina, eu queria passar para vocês uma coisa bem interessante, né? Ele é utilizado, inclusive, em alguns casos de TDAH e casos de crianças autistas, que também eu trabalho muito e eu quero ter oportunidade também para falar para essas mães dessas crianças especiais. Vamos chegar lá a oportunidade para a gente conversar sobre isso, que são especiais mesmo. Vamos lá. Olha só, tem uma necessidade, e eu já trouxe isso aqui para vocês. Então, tem uma área no cérebro, que é no lóbulo frontal, que tem a região chamada função executiva. E, notoriamente, nós já estamos estudando a respeito da necessidade de estabelecer, dentro dessa área do cérebro, uma coisa chamada a rotina.
porque ela é uma área de planejamento. E para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa planejar. Então, ela é uma área que regula o nosso comportamento. E tem uma outra função que chama-se função inibitória. E, por conta disso, nós precisamos tanto da autoridade para que essa função inibitória aconteça, como também precisamos de toda a rotina para que a gente possa disciplinar esse planejamento cerebral. Que seja o fato da gente entender uma situação, pensar na ação dessa atividade, planejar tudo isso, fazer acontecer, ter um feedback, então ver se eu continuo ou não. Isso é muito rápido, porque o cérebro da gente funciona muito rápido e a criança precisa disso. Então, como é que a gente pode preparar essa criança para essa rotina, para que isso aconteça e que, inclusive, não se estabeleça mais momentos de crise dentro de casa, de manhã cedo, na hora da merenda, de tarde ou de manhã, dependendo da hora do estudo, onde as crianças estudam a hora que querem, dormem, assistem televisão e partem para a obrigação. Vai parar o conflito. Nós vamos diminuir esse conflito. Primeiro, vamos estabelecer o quadro de rotina. Eu trouxe aqui para vocês uma espécie de exemplo, que vocês podem, é só para vocês terem uma ideia de como é que funciona esse quadro de rotina. Então, é uma coisa muito simples, você pode fazer com cartolina, você pode fazer com papel que você quiser. Ele tem que ser grande, esse aqui seria pequeno, tem que ser um papel maior, a gente pode usar o A3 e com as letras maiores. Para as crianças menores, que a gente pode começar isso desde cedo, 3, 4 anos, vocês podem fazer, usem imagens. Tem muitas imagens, tem uma coleção de imagens que vocês podem achar no Google, vocês acham na internet de modo geral, a depender da rotina que você vai estabelecer. Para as crianças a partir de 6 anos, que já estão começando a ler, que estão com domínio da leitura, já pode ser escrito. Então, existem algumas lojas, que eu não vou poder dizer o nome agora, depois que elas começarem a fazer promoção eu digo tudo. Mas existe um monte de loja que vende esse tipo de quadro aqui. Eu já falei, inclusive, que eu vou ganhar até percentual de tanto mandar esse povo comprar esse quadro. Porque ele é muito legal. Ele é um quadro que tem vários quadros de rotina hoje em dia. Esse tem que ter somente domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E não tem que ter as listinhas do meio por dia. Eu não quero que a gente contemple, como o quadro que eu tenho aqui do lado, como vocês estão vendo, os quadrinhos. Não é esse que eu quero, tá vendo? Eu não quero isso, eu só quero os dias da semana, ok? Porque o foco, na verdade, é exatamente esse, os dias da semana. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou dar um exemplo aqui, se a criança estuda pela manhã, que uma grande maioria estuda pela manhã. Então, no domingo, vocês vão ver aqui que eu vou deixar em branco. Eu não vou mexer agora nem no domingo, nem no sábado. Eu vou mexer na segunda. Então, eu vou colocar aqui as horas. Então, a criança acorda às 6 horas da manhã para ir para a escola. Então, imediatamente acordou, banho, café. No banho, normalmente, já vai com a roupinha trocada, tomou café, escola. Partiu escola, aí agora a gente vai para o retorno. Que horas a criança chega? Você vai colocar aqui, meio-dia, meio-dia e 40, 1h. Que horas ela chega? A hora que ela chegou, banho, porque chega da escola, né, aquele horror. Então, tem que tomar banho. Isso são obrigações. Vai tomar banho. E aí depois ela vai para o almoço, imediatamente vai para o descanso. Gente, descanso. D-S-C-A-N-S-O. Descanso. Descanso não é tablet. Descanso não é celular. Não é joguinho. Não é desenhos na televisão. Muito menos aqueles adrenalizantes. Por que descanso? Porque você precisa que a criança descanse do período anterior, de toda aquela atividade, para ela começar uma atividade que é o estudo. Então, a partir de 2 horas, mais ou menos, 2, 2h30, vai depender do acordo que vocês tenham, a criança vai começar a estudar. Um parâmetro para o estudo. Olha só, estudo é obrigação. A gente pode amar estudar, é obrigação. 4 letrinhas, como diz o povo. Obrigação. Acabou. Por que é obrigação? Porque é a partir disso, primeiro, que a lei comanda que os pais têm a obrigação de darem e oferecerem todo o aspecto educacional para o filho. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vocês podem reclamar, pode achar ruim, pode dizer que é bom, pode não dizer que não é. Existe o colégio público, então tem que ir para a escola. Primeiro. Segundo, não há formas de se vencer sem estudar.
Eu vou perguntar para vocês, vocês não vão nem me responder, mas eu respondo por vocês. Vocês vivem sem ler e escrever? Ah, tem gente aqui dizendo que não, vocês não estão vendo, mas estão dizendo que não. Mas vive, vive. Sabe por que a gente vive? Porque ler e escrever é do nosso mundo contemporâneo. Porque lá nos tempos antigos, ninguém lia nem escrevia, todo mundo comia e vivia. Todo mundo dormia e vivia. Todo mundo bebia, e não era cachaça, era água, e vivia. Então tem muita coisa do mundo moderno que faz parte da nossa cultura, da nossa necessidade. Então, se vive sem ler e escrever, sim. Se sobrevive sem ler e se escrever, sim. Nos tsunamis da vida e nos furacões, não é a leitura escrita que nos leva a nada, mas é a psicomotricidade e a correria que faz a gente sobreviver. Mas no mundo moderno, que é desse que a gente está falando, a gente precisa ler, escrever e ter conhecimento e cultura, se a gente quiser vencer. Então, é uma obrigação. Essa é uma obrigação que tem que ser passada. Então, eu preciso passar esse papel de estudante para o meu filho. E eu faço isso através da rotina. Porque eu vou primeiro receber ele da escola e perguntar como foi a escola. Isso todos os dias. Vou perguntar o que foi que ele fez. Eu vou olhar a agenda dele, eu vou participar da vida dele, eu vou trocar com ele. Isso tudo é rotina. Eu estou dizendo a ele o quanto é importante aquilo que ele faz. Eu estou dando a ele esse lugar e validando o lugar de estudante. Aí eu vou estudar, ele vai estudar. De preferência, comece que ele, no início a gente tem que estar fazendo um trabalho junto com ele, que seria um acompanhamento das atividades que a criança não faz sozinha. Aos poucos, a gente vai ter que deixar a criança fazer sozinha e a gente corrige. Isso é super importante porque eu estou instalando independência e autonomia no meu filho. Isso tudo faz parte da rotina, eu estou trabalhando com a parte neurológica dele, para não ter problema. Enfim, então ele vai estudar. Se ele está no grupo 3, que é a educação infantil, até o grupo 4, a criança tem 1 ou 2 atividades, coisas pequenas, ou às vezes uma horinha. Por que 1 horinha? Porque nessa 1 horinha ele vai fazer aquela atividade, aí você vai contar uma historinha para ele, você vai conversar com ele sobre essa historinha, você está desenvolvendo a linguagem dele. Depois ele vai lanchar e ele vai passar o tempo todo brincando, viu gente? Brincando, não é tablet, não é celular, não é nada disso, brincando. Então veja lá, quando a gente vai mais adiante, a gente vai aumentando esse horário. Na alfabetização, que é o primeiro ano hoje em dia, é importante que sejam 2h30. Então, ela vai fazer o dever e o resto do tempo ela vai brincar. Por favor, brincar. Eu vou explicar essa parte do lazer. Pronto, e daí em diante começa a aumentar. Quando eu tô lá no Fundamental 1, é importante o quê? Umas 3 horas de estudo, para dar tempo de fazer todas as matérias. Então, Fundamental 2 em diante, aí aumenta substancialmente. Só que você começou antes. Então, automaticamente, ele sabe da necessidade dele. E onde é que se aplica, então, toda essa questão para diminuir as crises? Bom, se a criança cumpriu dentro do horário, que é inegociável, todo o seu trabalho de obrigatoriedade do estudo, significa assim, ela pegou o dever, fez e estudou, dentro daquela hora, beleza, acabou. Ela vai lá, ela vai lanchar e vai brincar. Mas ela não fez. A Gracinha hoje não cumpriu com a parte dela. E aí ela quer negociar a situação. Quer negociar o negócio com a mãe. Mãe, eu não tava com vontade, eu não tava afim. Ó, não tem conversa. Não tem a hora do lazer. Aqui, ó, bem aqui embaixo. O estudo, aí começa a merenda no meio e depois tem o lazer. Esse lazer, cada dia é importante que se faça uma coisa. Quem tem playground desça, quem tem um parquinho que vá, quem tiver brinquedos dentro de casa que brinque, que se assiste uma televisão. Evite-se o tablet todos os dias, pode dar uma vez por semana, ou pode só dar no domingo, depende de vocês. Mas evite essa concentração de tecnologia. Só que ela não cumpriu. Gente, automaticamente a área de lazer, o horário aumenta. Quando a criança começa a entender de que esse horário de lazer, que ela, na hora ela vai dizer pra você, mas não é hora de brincar, tá lá no quadro. Concordo com você. Você cumpriu com a sua obrigação? Não. Então você não tem horário de lazer. Acabou as brigas, gente. Acabou o bate-boca, acabou também aquele inferno de ficar tentando controlar a situação, porque o quadro que tem que ser visível. Ele tem que estar no olho da criança, ela tem que ver isso. Quando ela começar a perceber que ela está perdendo algo,
essa obrigatoriedade, ela vai ser verdade para a criança. Aí ela começa então a entender que a obrigação vem primeiro para depois vir o lazer. Aí a gente já está contribuindo para que essa criança entenda o papel de estudante dela. Fora isso, é interessante também que a gente marque o final do lazer, a hora do banho, né, se houver necessidade, que às vezes também você sabe que o menino se acaba, né, sua mais do que tudo, é a hora do jantar e a hora de dormir. É fundamental que a gente estabeleça uma hora entre 20 e 30, 21 horas para a criança dormir, principalmente para aquelas que estudam pela manhã, porque a noite de sono mal dormida leva uma criança irritada, angustiada, chateada para a escola e cria-se uma série de problemas para ela dentro da escola. Então, assim, essas são dicas rápidas que eu tinha que passar para vocês e vou ficar somente devendo. Vou falar. Domingo e sábado, não precisa estabelecer, porque já tem muito tempo, viu, gente? Domingo e sábado, não precisa estabelecer o que vai se fazer. Mas também, como eu falei, não antecipem. Deixe para falar na sexta-feira o que vai acontecer no sábado e no domingo. Se tiver que viajar, faça as malas na quinta ou na sexta, já avisa, nós vamos viajar. Porque a criança está muito ansiosa e ela não tem essa noção de tempo, principalmente quando ela é pequena. Então, deixe para fazer o sábado e o domingo sempre na véspera. O aniversário que vai ter, o que vai acontecer, deixe para falar somente já no finalzinho, ok? Então, assim, hoje eu termino com vocês. Já esquecendo, não deixem de se inscrever e dar o like de vocês, é importante pra gente no canal. A gente tá indo muito bem e a gente gostaria que vocês continuassem curtindo com a gente. Muito obrigado por vocês estarem aí, muito, muito legal eu poder estar passando essas dicas para tanta gente. Não esqueçam que isso aqui vale a pena, até para vocês mesmos, para a função executiva de vocês, adultos, começarem a se também planejar dentro desse contexto de ser mãe e dentro dessa conjuntura que a gente tem hoje, que é trabalhar fora. Valeu, gente. Obrigada. Beijo para vocês.